Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a conversa, queria reforçar o convite para você nos seguir no nosso canal no YouTube e também se inscrever para receber as notificações dos nossos episódios. E aqui ao meu lado, tenho apresentando comigo o professor Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Mutuca? Tudo ótimo, Eduardo. E contigo? Tudo certo também. E o nosso convidado é o professor de robótica do Colégio Etapa, o Rafael Correia. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Então tá bom. Rafael, gostaria que você nos explicasse o que, afinal de contas, é essa metodologia STEM e de que modo ela dialoga com aulas, vamos dizer assim, pouco engajantes, pouco criativas. Claro, antes de tudo, só explicar essa palavra, né, STEM aí, né? Ciência, tecnologia, engenharia, e matemática, né? O conceito STEM é uma metodologia criativa. É você pegar aqui, né, o aluno e engajar ele numa interdisciplinaridade. Você intercalar com outras matérias, você conseguir fazer projetos com esse aluno, conversar com outros professores, né, para a gente conseguir elaborar, né, algum trabalho em conjunto. O contrário disso, né, o que não é o STEM, o que não é essa metodologia ativa, criativa, é o aluno que está ali na sala de aula e o professor está palestrando, né, o professor não está engajando o aluno a tirar dúvidas, não está engajando o aluno a fazer perguntas, né, a ser um aluno mais participativo na sala de aula. Legal. Quando você fala, né, sobre esse engajamento todo, é nítido que isso cabe em todas as disciplinas, né? É, claro. Eu dou aulas de história e, claro, que professores de história falam bastante, descrevem processos, mas a gente não pode esquecer que a todo momento a gente tem que instigar, levantar problemas, questões, até para manter o nível de atenção do aluno, mas Sim. também para que ele crie suas próprias hipóteses, né, e chegue às suas próprias conclusões. Claro, a gente está preparando, né, os alunos para o futuro, assim, a gente pode dizer, né, preparando eles para o mundo real, Uhum. que o mundo real não é algo não a gente não pode perdão. O mundo real, ele não é uma linha reta, né. A gente tem vários problemas aí nesse nosso cotidiano, e essa interdisciplinaridade, né, o aluno pegar o professor, no caso, né, pegar esse aluno e fazer um projeto com uma outra matéria, juntar e trazer isso para o mundo do aluno, isso é fantástico, porque o aluno, vamos supor que ele está fazendo ali um trabalho de história, como você está falando. Por que a gente não pode juntar com a matéria de artes, e o que você está fazendo, explicando algum contexto da história, o professor de artes vir junto e mostrar: "Ó, essa obra representa isso". Então a gente fazer essa junção desse conhecimento, né, isso é sensacional, isso é muito legal, muito bacana mesmo. Você está usando basicamente um princípio do STEM, para falar como trabalhá-lo com outras disciplinas, né? Ao Isso. mencionar história e arte que não estão na sigla, você está dando um ótimo conselho para que o nosso aluno não entenda que aquela aula acaba exatamente na hora que bate o sinal. Pelo contrário, o conhecimento que ele adquiriu naquela aula, o conhecimento que ele adquiriu em outras aulas, fora da escola, conversando com os amigos, com seus familiares, pode e deve ser muito útil no seu cotidiano escolar e, por que não, na vida fora da escola, na vida na faculdade, no mercado de trabalho. Parece que é o início de uma conversa muito promissora. Opa, vamos lá, né. Porque realmente é isso que você falou, né, se você pega o aluno, né, o professor, né, engajou esse aluno, o aluno estudou, ele entrou, né, no mercado de trabalho, ele já entra com muitas habilidades ali, né, ele já entra com comunicação, ele teve, né, um trabalho ali por trás, né, ele teve um projeto ali por trás, ele teve que apresentar isso para um público. Então isso no mercado de trabalho é muito válido, ele já tem essa vivência, né, de tudo que está acontecendo. Quando você fala, né, sobre as habilidades que eu acho que são aí, né, tidas pela metodologia STEAM, eu, quando me deparei pela primeira vez com esse conceito, eu já tirei o corpo fora achando que isso não era uma coisa de ciências humanas. Eu achei que isso era uma exclusividade da matemática, da robótica, talvez um pouco da física, mas pelo que vocês estão mencionando, pode envolver as diferentes disciplinas, né? Então, o que que o professor precisa ter, ou quais são os requisitos que um professor precisa, né, desenvolver para aquele que tem interesse em trabalhar essa metodologia? Vamos supor, então, um professor de português, um professor de geografia, que apresenta insegurança, que ainda não está muito familiarizado com esse conceito. É possível ele trabalhar com essa metodologia?
Ah, sim, claro, né? Eu vejo que a metodologia STEAM, né? STEM, STREAM, tem vários aí, né? A gente pode vai adicionando letrinhas, né? A STEM tem a parte de artes, a STREAM a gente envolve robótica. Mas o ponto inicial de tudo é criatividade. O professor tem que ser criativo do modo de como ele vai explicar para o aluno o seu conteúdo, sua matéria. Imagina você tá dando sua aula, você só tá jogando ideias, o aluno tá lá sentado no lugar dele, na cadeira dele, só tá escutando. Se você não abre, o diálogo com o aluno, você não abre um debate, se você não abre um método, né, para o aluno tirar aquela dúvida ou até mesmo debater uma ideia com você sobre o que está acontecendo, o aluno ele não vai estar entendendo ali. Então o professor ele tem que ser criativo. Eu acho que a criatividade é um excelente ponto. E, claro, sempre trabalhar com a interdisciplinaridade. Você é um professor de geografia, você é um professor de português, você pode trabalhar com outras áreas, você pode trazer aquilo para o seu ambiente, né? Você vir conversar com outro professor, tentar unir, né? Fazer um projeto com esse professor, para aí sim, né? Trazer uma estrutura melhor para o aluno se engajar e entender melhor até a matéria. Do ponto de vista pedagógico, eu vejo uma coisa muito interessante que eu até imagino que a gente já conversou sobre isso em algum outro episódio do podcast, que é a diferença etimológica entre o verbo ensinar e o verbo educar. Ensinar, de insigno, é quando a gente pega um signo, um significado, um conteúdo e coloca dentro da cabeça do aluno. Por essa perspectiva etimológica, quando a gente dá uma aula, todos os alunos têm que aprender exatamente a mesma coisa. Claro, há contextos em que isso vai ser muito bem-vindo, há contextos em que isso é muito necessário. O educar, por sua vez, que vem de ex duco, e esse ex indicando o movimento para fora, trabalha com a perspectiva de que o professor está lá explicando as coisas, só que o foco é como que cada aluno devolve aquele conhecimento com sua própria marca. E isso daí também dialoga muito com o slogan do Colégio Etapa, né, o mais de você em você mesmo, essa preocupação para que o aluno perceba que a aula é uma grande oportunidade para que ele aprenda mais, para que ele perceba aquilo que ele já aprendeu em outros momentos e para que ele possa, cada vez mais usando sua criatividade, seu empenho, sua curiosidade, crescer e ser alguém assim que ele consiga admirar mais, alguém que ele queira ser. É uma perspectiva muito interessante. E eu tenho uma pergunta, né? Você foi enumerando várias habilidades que o STEM desenvolve nos alunos, e uma delas que talvez pareça menor, que é a habilidade manual de montar as coisas, de acordo com alguns estudos de neurociência, parece que desenvolver habilidades manuais é extremamente saudável para o funcionamento do cérebro. Quando você olha para os seus alunos, eu não sei exatamente qual que é a origem deles, se eles são alunos bem-sucedidos nas demais disciplinas do colégio ou se eventualmente eles são alunos considerados assim, que ainda não encontraram seu lugar. Qual que é o resultado deles frequentarem essas aulas? Eles conseguem desenvolver habilidades que até aquele momento eles não sabiam possuir? Como que funciona isso? Então, o trabalho manual é uma coisa bem legal e interessante no ramo STEAM, né? Porque ali a gente está trabalhando alguns pontos do aluno. A gente trabalha com a parte motora, que isso é sensacional. Então a gente está ajudando uma parte melhor, né? De um jeito mais fácil, talvez o desenvolvimento do aluno ali, né? O aluno está se desenvolvendo de uma forma mais tranquila. Porque ele está trabalhando. O aluno pegar ali um martelo, martelar um prego ali na minha aula, o cara está melhorando seu senso motor, seu senso de direção, né? E todos esses trabalhos manuais é o que envolvem na robótica. Eu consigo falar isso muito bem pela matéria lá, né? Porque eu leciono no colégio. E os alunos, na minha aula, quando eles entram, né, para ver esse conceito, eles aprendem lá. Você vai desenhar. Nesse desenho, você vai levar para uma impressora 3D. Ou seja, você está vendo todo o desempenho ali, toda aquela parte criativa do aluno. O que o aluno criou até onde ele chegou. Então, ele teve a parte manual lá de criar aquele objeto, criar aquele desenho e levou para uma impressora 3D, né? Uma impressão 3D ali que sai aquele objeto realmente que foi criado por ele. E esse ponto é sensacional, porque a gente consegue ver o aluno trabalhando, o aluno crescendo, o aluno descobrindo problemas e o aluno resolvendo o problema. E isso é um grande ponto dessa arte manual do aluno, porque o aluno se desenvolve e cresce, né? Isso ele consegue levar para todas as outras matérias, para todas as outras cadeiras que ele precise aí. Legal. Rafael, do que eu entendo, né, desse tipo de metodologia, esse tipo de aplicação, me corrija se eu estiver errado, mas soa como um incentivo ao trabalho em grupo.
né? Eu Certo. queria que você comentasse quais são os benefícios do aluno conseguir trabalhar com pessoas diferentes, né, com posições diferentes, mas também, às vezes, a gente tem uma dificuldade, que são alunos que têm um perfil talvez um pouco mais tímido, que gostem de trabalhar sozinhos. Então, como que a gente consegue também incluir esse tipo de aluno nesse tipo de atividade? Ah, uma boa pergunta, gostei. Uhum, Eh, Primeiro eu vou falar dessa parte em grupo, né. uhum, O trabalho em grupo, isso principalmente na robótica, é um trabalho excepcional. Por quê? O aluno ele não consegue desenvolver todo o processo sozinho. No caso, eu digo isso na robótica. Por quê? Lá na robótica a gente tem a parte de construção, tem a parte de programação, tem a parte de oratória, né? O aluno tem que falar, tem que apresentar o projeto. Então a gente consegue unir várias áreas. Ano passado mesmo eu estava com uma aluna que ela estava fazendo o nosso curso de robótica e ela estava estudando para medicina. Então a gente consegue ver robótica ali, essa parte mais de biológicas. Então a gente consegue trazer isso tudo para o nosso mundo. E o aluno que estuda individualmente, a gente tem que focar em projetos com ele. Eu vejo assim, a gente pega aquele aluno, o aluno ele está estudando de forma individual, vamos passar um projeto, porque o professor não pode vir, conversa com aquele aluno, chega com ele, fala: "Que tal? Vamos fazer um projeto, vamos juntar você comigo aqui, vamos ver com um outro professor, vamos te passar algo que faça você imergir melhor naquele assunto, interagir, né, ver algo que te faça crescer". Junto com isso também, eu penso muito que o professor tem que ser um tutor, um amigo desse aluno, porque ele tem que incentivar o aluno sempre. O aluno ele está estudando lá de forma solitária, sozinha, só que o aluno ele pode crescer, ele pode trabalhar com essas metodologias, porque lá no futuro, né, ele vai precisar disso. Ele no trabalho dele, ele vai ter que ter uma reunião, ele vai ter que conversar, ele vai ter que sobressair, né? Ele vai ter que resolver vários tipos de problema que vão surgindo ali no seu dia a dia. E se ele não tem esse foco da interdisciplinaridade, ele não vai conseguir resolver esses problemas. Ele vai ter um certo tipo de problema mesmo, ele vai ter trabalho, ele não vai conseguir entender, não vai conseguir resolver, né, as coisas que ali surgem. Olha, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, eu imagino que pode estar bastante entusiasmado com tudo isso que você está compartilhando conosco. E eu gostaria que você fizesse 2 coisas, mostrasse pra gente, né, a capa do seu caderno e nos Opa, claro. explicasse um pouco sobre, afinal de contas, o que que é esse Etapa Sigma Camp. Para quem está apenas nos ouvindo, o caderno do Rafael é justamente uma lembrança do Etapa Sigma Camp. Isso. O Etapa Sigma Camp foi uma feira STEM, né, basicamente, onde foi emergido aí, né, 60 alunos. Os alunos foram escolhidos e tiveram diversas aulas de diversos tipos de matéria, né? Então foi um ambiente bem acolhedor, bacana. Os alunos adoraram, eu tive esse contato direto com os alunos. Eu estava responsável no Sigma Camp pelos laboratórios Maker e Robótica. Então você via a alegria dos alunos saindo de uma aula, que era totalmente em inglês, então ainda estava influenciando mais na língua, que o aluno ele estava testando, né, o seu inglês ali, porque os professores que vieram também, muitos desses professores eram professores americanos. Então, o acampamento inteiro foi em inglês. E isso foi sensacional para esse dialeto com os alunos. E o que mais me chamou a atenção foi um aluno que estava vendo grafos ali, teoria dos grafos, aí do nada tinha um workshop de fazer cookie. E o cara saía daqueles cálculos exorbitantes matemáticos e estava na cozinha do colégio fazendo um cookie. Isso para mim foi sensacional. E a parte motora, que como eu estava responsável por esses laboratórios, né, eu vi os alunos entrando lá: "Ah, professor, me explica como funciona uma caneta 3D, como funciona a impressora, o que a gente consegue fazer aqui dentro". E isso é bem legal, porque eu consegui ver alunos de diversas áreas, não tinha só alunos de exatas, tinha aluno de exatas, humanas, biológicas, de todas as áreas lá dentro. E você vê o aluno interagindo, interessado, né, por esse texto, por esse acampamento, que é um acampamento maravilhoso. Foi um acampamento imersivo, foi uma semana de matérias complexas que os alunos tinham, só que eles também se divertiam. Do nada tinham, os alunos eles davam risada, porque via um cronograma, aí no cronograma estava escrito: "Hora da piscina". Tinha uma hora reservada para a piscina, que era o quê? Para eles conversarem com os professores, para eles conversarem entre si, para eles trocarem aquela ideia, né, aquela interdisciplina. "Não, mas o que você está vendo lá na sua aula de grafos? O que você está vendo na sua aula de programação?". Então, eles começaram a trocar figurinhas, né, trocar ideias, para bolar também a ideia de: "Nossa, o que que eu vou fazer na aula que vem? Qual workshop eu vou assistir? Nossa, tem um workshop de luminária, tem um workshop de
cookie, tem um workshop de glass bowling, né, que era para fazer vidro, mexer com vidro, modelar vidro. E isso foi muito interessante, os alunos adoraram essa interdisciplinaridade e essa conversa, né, que eles tinham com todos os professores e todo o pessoal que estava ali com eles. Porque o Sigma Camp, quando a gente tá lá por trás, né, a gente tá vendo o que tá rolando, o que tá escrito, eles falam que não tem chefe. Todo mundo é o mesmo papel. Então, você é professor, o aluno tá ali é para tirar a dúvida, o aluno tá com dúvida, tira a dúvida dele. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo, pede para o aluno falar de outras palavras, pede ajuda para um colega do aluno, porque um problema que eles tiveram, mas só que foi muito fácil superado, foi a língua. Muitos alunos falando português, eles falando inglês, aí eles tinham assistentes, né, professores assistentes ali, e esses professores faziam esse meio de campo. O aluno não sabia como responder, e ele falava para esse professor assistente, o professor assistente, que era brasileiro, falava para o professor de aula para tirar essas dúvidas. Foi um evento sensacional, foi muito bom mesmo. Que legal. Você fala bastante sobre a questão da interdisciplinariedade, né? Isso. E o quanto esse ambiente ele favoreceu a troca entre os próprios alunos. E quando eu penso na interdisciplinaridade, me vem uma questão sobre a própria configuração, a própria arquitetura do nosso modelo educacional universitário no Brasil, né? Eu lembro de ter ouvido isso e me marcou bastante. Quando você entra numa universidade, você tem um prédio aqui da matemática, 2 quilômetros você vai ter um prédio, né, da geografia, da física está lá longe. Os departamentos eles mal se relacionam. E isso, obviamente, vai ser trazido, né, para a formação básica. É muito comum em sala de aula, né, Rodrigo, a gente ter alunos que falam: eu sou de exatas, eu sou de Uhum. humanas, eu sou de biológicas. E recentemente um ex-aluno nosso veio aqui dar uma entrevista também, o Lucas, e o que chama a atenção é que, sendo um aluno que passou numa universidade de humanas, ele passou em direito, ele adorava matemática, ele fez Olimpíada de Matemática. Então, eu gostaria que você comentasse, né, já que você está tão empolgado, né, com o que aconteceu ali no Etapa Sigma Camp, de dizer para a gente o que que a gente perde quando a gente não incentiva a interdisciplinariedade, e queria também que você desse um exemplo de como a gente pode promover essa integração, né, um exemplo, de repente, que vem à sua cabeça, que integra diferentes áreas do conhecimento. Legal. Essa parte da interdisciplinaridade, né, esse estudo fora, aquilo que você falou, né, o prédio de matemática é aqui, o prédio da de geografia é daqui a 2 quilômetros, isso é meio complicado, eu digo no sentido dessa distância mesmo, né. A gente consegue ver no exterior, as universidades de fora, Europa, né, Estados Unidos, que o aluno lá, ele tá fazendo o curso de engenharia e no meio da grade dele tem geopolítica. É muito comum isso. Ou então o aluno faz arquitetura e o curso dele um segundo curso que ele faz é programação. Então lá, essa parte interdisciplinar é uma parte muito criativa, muito legal, que eles conseguem colocar na própria grade, né. Aqui no Brasil isso não acontece. É muito difícil você ver um aluno que está seguindo a área de engenharia, um aluno que está seguindo a área de biológicas ali, né, medicina, ou até mesmo um aluno que está fazendo algum curso de geografia, história, ele mudar um pouco a área ali, ele conseguir encaixar na grade dele algum curso que faça essa interdisciplinaridade. Não tem, é muito difícil aqui no Brasil. Isso acaba trazendo um prejuízo, eu digo, no ambiente do trabalho dele, né, do ambiente que ele tá ali no trabalho dele, ele vai ter uma reunião, ele não tem uma oratória. Por quê? Porque ele não o cara é de engenharia ali, e ele não fez nada que tenha essa oratória para ele. Ou até mesmo ele tá montando uma apresentação, ele não fez nada da parte de artes ali, como ele vai criar o design daquela apresentação? Então isso você acaba dando um certo trabalho pro aluno, né, dando um problema, trazendo um sério problema que ele não consegue se desenvolver, porque isso acaba travando ele, limitando, porque ele está seguindo numa linha reta. Ele não teve essa troca de informação com outro curso, essa troca de informação com outra cadeira, então acaba dando muito trabalho para ele, em vista do que acontece lá fora, que você literalmente, você vê os alunos mesclando de áreas, assim, o aluno o curso principal dele é de exatas, e do nada, na grade dele: "Ah, vou colocar aqui alguma coisa de política, vou colocar aqui alguma coisa de medicina, vou colocar aqui estudo de música, artes", né. Isso que não tem. Isso para mim é um sério problema, nesse sentido de que você não consegue desenvolver todo o potencial do aluno, né. E custa caro, né? Só fazer uma observação. Na pós-graduação, eu tive uma matéria sobre estatística. E foi algo que eu nunca tinha estudado na faculdade. E como custou caro, né? Você tem que correr atrás do prejuízo para entender conceitos muito básicos que eu acho que eu já deveria ter desenvolvido antes.
né, então acho que todo mundo sente falta de uma certa habilidade, de certos conhecimentos, quando vai fazer, por exemplo, pesquisa em área Sim. acadêmica, né. Quando você sai um pouquinho da sua área, você tem que mobilizar conhecimento de algo que você nunca teve contato. Então essa conta chega um dia. Ao mesmo tempo, né, é curioso a gente olhar para trás, cada um de nós 3, né, e perceber, por mais importante que a faculdade tenha sido, nós fomos atrás, a gente foi buscar outros conhecimentos. Eu lembro que você fez um curso de História da Arte na PUC um tempo atrás, a gente fez curso de canção associado ao ensino de História do Brasil, e olha que eu não sou nem professor de História, né, curso de montanhismo, cavernas, etc e tal. E pelo que você fala, eu imagino, né, você deve ter tido uma graduação e, ao mesmo tempo, você foi atrás de outros conhecimentos. A partir de experiências como essa do Etapa Sigma Camp, a partir de conversas mais profundas que os alunos têm com seus colegas, com seus professores, talvez, mesmo eles estudando aqui no Brasil, eles percebam: eu vou tentar fazer a faculdade da melhor maneira possível, só que eu não vou me restringir àquilo que eu vou ver na faculdade. Essa experiência me ensinou que eu posso, talvez eu deva, continuar buscando outros tipos de conhecimento. Isso tem a ver com minha próxima pergunta, né. Eu ia te perguntar, né, quem participa, né, do STEM, é o aluno que vai ter qual carreira no futuro? Você já mencionou, né, a menina que ia prestar medicina, então eu vou continuar com a mesma pergunta, sabendo que ela tem um erro, e eu gostaria que você respondesse. Primeiro, o básico, né, qual que é o perfil de carreira que mais tem a ver com o STEM, e quais são as outras carreiras que também podem se aproveitar dessas habilidades? O nome, assim, ela já interliga as carreiras, né. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Só que não apenas essas carreiras, né, a gente tem um engenheiro, ele vai se aproveitar disso, porque ele precisa dessa comunicação, ele precisa dessa parte oratória, a pessoa ali que é ligada à matemática mesmo. Só que a gente consegue abrir aqueles outros conceitos que eu falei no início, né. O STEM vira STEAM, a gente consegue jogar a parte artística. Essa parte artística, ela traz toda essa parte de design, né, de conceito para essa interdisciplinaridade ali. O aluno ele vai aprender como modelar algum objeto, como desenhar, fazer uma apresentação. A gente consegue também colocar stream, né, que entra aí a parte da robótica agora nas letrinhas, que é o curso realmente que eu dou, que aí eu falo que é o ponto crucial. Ali a gente coloca muita matéria num curso só. Porque no meu curso eu tenho que dar aula de física, tenho que dar aula de matemática, tenho que dar um pouco de aula de artes, porque o aluno tem que fazer o design dos robôs. Eu tenho que mensurar, misturar tudo isso daí para conseguir fazer um projeto final com meus alunos, né. E a gente consegue pegar também essa parte, ai, perdão, das linguagens e comunicação também. Por quê? Porque o aluno precisa ter oratória, ele precisa conversar, ele precisa expor o trabalho dele. Eu consigo colocar essa parte também da humanidades e ciências sociais, porque o aluno, ele precisa dessa parte ética, né, dessa parte da história do que está acontecendo ali por trás. Eu estou falando de tecnologia, o aluno precisa saber como surgiu essa tecnologia, ele tem que saber a parte da história. Também trabalhando com tecnologia, eu tenho que ser ético, porque hoje em dia a tecnologia está envolvida em tudo. Se eu não sou ético nesse ponto, eu também não consigo, mensurar, não consigo trabalhar e não consigo também vir resolvendo todos os problemas. Então a interdisciplinaridade, né, que acontece aí com o STEM, eu juntar todas essas atividades, todas as matérias, todas as cadeiras, a gente consegue criar um aluno mais regrado, um aluno ético. A gente consegue pegar, transformar também o aluno, no seu senso crítico melhor desenvolvido, né. Então, fazer essa ligação tem que ser crucial, né, nessa área do STEM aí. Legal. Rafael, já que você mencionou, né, projetos que você elabora com seus alunos, você tem aí na cabeça algum exemplo de um projeto que você aplicou, que desenvolveu, que você acha que foi bacana com os alunos? Cara, ano passado, nós fomos participar do Mundial de Robótica, que aconteceu em Bordeaux, na França, né. Os alunos construíram literalmente, um grupo de 4 meninos, eles construíram um robô de 1,40 m de altura, com 40 quilos. Cara, o robô foi surreal, no sentido de que eles usaram todas as ferramentas possíveis, parte de design, artes, eles tiveram que construir toda o robô, né, eles tiveram que construir todo a forma, né, que o robô ele tá
tá ali, né, o seu desenho, o seu design. Teve a parte de matemática, teve toda aquela parte de conta, de fazer o robô andar, fazer o robô se movimentar. Teve a parte física, né, da matéria de física mesmo. Porque como são componentes eletrônicos, a gente tem que mensurar aquela corrente que tá passando, a energia é suficiente ou não é, né, aquelas baterias que estão ali vão segurar o meu robô, ele vai conseguir, fazer todo o movimento, fazer toda essa interligação, né, com esse projeto, fazer a impressão 3D, que é o trabalho manual. O que eu vi realmente, assim, que aconteceu, é o aluno desenhar e ele colocava para imprimir na impressora. Aí ele olhava e falou: "Ih, professor, deu errado. Eu vou ter que redesenhar". Eu falei: "Gente, é processo. Você tá aprendendo, é um novo conceito. Então errar faz parte. Se tivesse saído certo de primeira, tivesse saído certo de primeira, maravilhoso, né, foi legal aí, você conseguiu. Mas essa parte de errar, você tá criando, com você uma parte de correção. Você sabe que deu um problema ali e você sabe como arrumar. Então você está criando, né, metodologias dentro de você. Você está criando um método ali de conserto, você está aprendendo com o que está acontecendo, né. E esse é a metodologia STEM, é você conseguir, colocar para o aluno ter esse senso crítico, ter esse senso de debate, esse senso de discussão, para ele conseguir falar: "Olha, espera, eu acho que isso aqui está errado, eu consigo melhorar, eu consigo resolver esse tipo de problema", né. Foi nessa viagem que aconteceu um problema com o transporte do robô? Foi nessa mesmo. Você pode contar um pouco essa história e também, né, qual foi o resultado? Ah, claro. Aposto que não coube no avião, é isso? Olha, se não coubesse no avião, acho que seria a gente tinha ficado mais tranquilo, assim, né. O nosso voo foi um voo que saiu de São Paulo, Espanha, Espanha, Bordeaux, né. Na hora que chegou na Espanha, o chegou com a gente, saiu de São Paulo bonitinho até a Espanha. Na hora que chegou na Espanha, embarcamos um novo avião até Bordeaux. O robô não foi nesse voo, Nossa. a bagagem foi extraviada. A nossa sorte é que a gente tinha colocado dispositivos de localização dentro da caixa. Então a gente começou um debate entre nós, professores, que estávamos em 2, e os alunos, para falar: "Não, como assim a caixa não chegou?". E a competição começava em 2 dias. E começamos a ligar para o Brasil, para o colégio deu um apoio surreal, tentando resolver junto à empresa aérea. A gente ligava para a empresa aérea não sabia onde estava as nossas caixas, os nossos robôs. E toda hora eu perguntava: "Não, mas a gente sabe que tá na Espanha, a localização tá na Espanha, tá dentro do aeroporto da Espanha". E a empresária: "Não, a gente ainda não localizou dentro do aeroporto". "Não, mas tá aí com vocês". Resumo da história: o robô chegou faltando 12 horas pra competição, os alunos viraram a noite montando o robô, perdemos o primeiro dia de apresentação, porque o robô não estava completamente montado, e o que eu vejo disso tudo foi a premiação que eles ganharam. Eles conseguiram ficar em terceiro lugar ainda no mundial de robótica, Nossa. na frente de 42 países. Então esse engajamento, né, que eles tiveram, toda essa parte, essa resiliência, eu vou dizer assim, né, de procurar o problema pegar o problema, não se preocupar tanto com ele, porque, meu, atrasou. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Não é uma culpa nossa, seria uma culpa nossa se a gente tivesse quebrado, mas a gente não quebrou, só não chegou. Então a gente sentou, conversou com eles, falou: "Não, vai dar tudo certo, vai chegar". Chegou as caixas, montamos o robô, os alunos viraram à noite, pareciam, como eu posso dizer, zumbizinhos andando pela França, assim, porque eles não dormiram naquela noite, né, montando o robô. E eles chegarem e verem aquele resultado que eles tiveram, né, o terceiro lugar, foi algo sensacional. Para eles, tanto para os pais, que os pais estavam aflitos aqui no Brasil, vendo também que não tinha chegado aquela caixa, não tinha chegado aquele robô, e desenvolveu todo esse processo e os alunos conseguiram, resolver, até de forma criativa, porque a ideia que eles já tinham lá: "Ah, vamos numa Leroy Merlin, vamos comprar um monte de material e montar alguma coisa, mas apresentar a gente apresenta". Falei: "Não, vai chegar gente, calma, respira, vai dar certo". Eu achei o problema chique, né, perder um robô na Espanha. Os alunos Eu não falam queria ter passado por isso, tá, mas enfim. os alunos falaram que ela estava tirando férias em Ibiza, assim. Muito bom. Rafael, agora quando a gente pensa, né, em todo, esse problema, claro que a gente visualiza só o dia do evento, né, o mundial. Agora, quanto tempo que dura essa preparação? Porque você fala bastante em projeto tem uma série de etapas a serem cumpridas, tem todo um cronograma, uma organização a ser seguida. Você pode comentar um pouco como é feita essa preparação? Então, esse robô foi um projeto de 18 meses. Nossa. A preparação começa sempre em março de um ano, né, vamos supor, esse ano a gente vai começar um projeto novo agora em março. Em novembro, nós temos as seletivas,
né? Então é o início do projeto. Chega aqui em novembro, a gente vai mostrar esse projeto, ser avaliado com outras escolas do Brasil, e o melhor projeto, ele passa para esse Mundial de Robótica, que ano que vem, né, vai ser aqui no Brasil, por sinal. Em 2025 vai ser em Salvador, né? E depois de toda essa elaboração de projeto, chega em julho, agosto, a gente tem essa fase final. Então, o aluno ele pensa na ideia em março, constrói até maio mais ou menos essa ideia, para a gente começar a pôr a mão na massa. Não, já é maio, gente. A primeira apresentação é em outubro, novembro. A gente precisa construir, a gente precisa criar isso aí. E depois que faz essa criação, vai para essas seletivas. Chega na seletiva, a gente pega a ideia e fala: não, agora a gente tem que melhorar. Porque passou a seletiva, você ganhou, você está chegando no Mundial. Lá agora não é o melhor de São Paulo, o melhor do Rio, agora é os melhores do mundo. Então vai ter uma equipe representando a Espanha, vai ter uma equipe representando o Japão. Japão é polo tecnológico, então a gente fala, tem que ó, bater ali com os japoneses, né? Pegar aquela tecnologia e fazer dar certo. E fazer toda essa montagem, né? Fazer todo esse critério de novo de design, que o aluno tem que pegar a ideia e melhorar a ideia. Então ele vai redesenhar, vai pegar esse projeto, vai fazer todo o processo de impressão de novo, vem a parte de programação, vem a parte de oratória, vem conversar com algum outro professor para ajudar também naquele projeto, que acontece muito. O aluno ele tá com dúvidas de fazer uma apresentação. Então a gente tem que procurar um professor que nos auxilie, um professor de artes para ajudar ali naquele ponto da apresentação, para deixar algo mais dinâmico, né? Um professor de matemática para ajudar aquele cálculo ali que tá meio difícil, professor de física mesmo ali, né? Porque, será que isso aqui vai dar certo? Será que essa eletrônica aqui não vai explodir no meio do caminho? Acontece, às vezes, de vez em quando sai uma faísca, assim, mas geralmente em 99% dos projetos, assim, eles funcionam muito bem. Eu tenho um elogio e uma pergunta, né? O elogio é: pô, vocês conseguem fazer com que os alunos tenham um planejamento de mais de ano, 18 meses, num mundo assim que as pessoas dizem, né, um mundo cada vez mais imediatista, ajudar os alunos a pensarem com calma, parar, respirar, enfrentar um problema, às vezes um problema que nem era para ter acontecido, né, como no caso do robô que pegou o voo errado, né? O aluno está lá concentrado, isso daí é muito valioso para a vida dele como um todo. Esse é o elogio. E a pergunta é: qual que seria o investimento mínimo para uma, não em termos de dinheiro, assim, reais, né, mas qual que seria o investimento mínimo para uma escola trabalhar com STEM e ter um bom retorno pedagógico? O investimento, eu penso no professor. Você pegar o professor e investir nele nessas metodologias criativas. Você pegar esse professor, lapidar, né? Falar, não, você não vai dar uma palestra para o seu aluno. Você vai vir e vai ter uma discussão em sala de aula com esse aluno. Você vai pegar o conceito que você está aprendendo ali, é o conceito que você está ensinando, e você vai abrir para o grupo, né? Abrir para o aluno ali o que está acontecendo, e vamos discutir entre todos para o aluno ter assimilar essa ideia, né? Outra coisa também é ter laboratórios STEM. Tem colégios que não tem, e não é um problema ter, você consegue fazer essa interdisciplinaridade. Eu sou um professor de ciências e eu tô mostrando a parte do sistema solar. Por que eu não posso conversar com o meu professor de artes para gente conseguir montar todo esse sistema solar? Então fazer um projeto interdisciplinar, fazer um projeto com outro professor. E isso não precisa ser dentro do laboratório. Obviamente que o laboratório STEM é um laboratório que acrescenta muito, né? Se você pensar que você tem aquele laboratório, que aquele laboratório vai ter uma ferramentaria, que aquele laboratório ele vai ter eh, madeiras ali para o aluno trabalhar, vai ter uma máquina de impressão 3D, vai ter uma corte a laser, né? O aluno vai poder cortar o próprio objeto ali. Você está ampliando o horizonte do aluno. Você está conseguindo fazer o aluno trabalhar de uma forma mais clara, né? Porque o aluno ele vai desenhar aquilo na cabeça dele, ele vai conseguir transportar isso para o mundo real, né? Ele vai desenhar, vai cortar, vai montar. Então, você tem que fazer esse jogo aí, né, pode-se dizer. Você pegar, incentivar o professor a trabalhar com essas metodologias, nem que seja com um workshop para o professor assistir, nem que seja que o professor faça um curso de metodologias criativas, né. E ao mesmo ponto, né, ao mesmo modo ali, você fazer o colégio, né, ou o professor mesmo, trabalhar com projetos com outros professores. Você ter esse ponto de interdisciplinaridade entre todo o colégio, entre todas as cadeiras, matérias ali. E o laboratório, que é surreal. O que você pode construir num espaço maker, que o que sai dali é muito fora da casinha, eu digo assim. Nós lá no colégio, lá no Etapa, nós temos um laboratório maker sensacional.
O makerspace do Etapa, eu brinco que é invejável, assim. Nós temos várias impressoras 3D, nós temos corte a laser, e nós temos alunos de todas as disciplinas ali participando, né. A gente tem o evento da Multiexpo, nesse evento a gente vê como fica aquele laboratório. Os alunos de artes vindo: "Não, preciso cortar isso daqui para fazer lá na minha peça", os alunos de biologia vindo correndo: "Não, preciso imprimir essa célula aqui que vai ter uma exposição". Então você vê literalmente esse laboratório sendo um ambiente interdisciplinar, né, um ambiente que envolve totalmente essa metodologia criativa e ativa. Que legal, Rafael. Acho que você explicou e esclareceu muita coisa. Agora estou entendendo melhor o significado dessas letras, né? Eu não sabia, por exemplo, do R acrescentado da robótica. Eu achava que já estava implícito, né? Que ele entrava ali em tecnologia. Mas muito legal ver o seu entusiasmo aí com a aprendizagem criativa. Torço para que vocês não tenham robôs mais extraviados, tá, pela Europa. E obrigado pela conversa, né? Nosso tempo está acabando. Queria agradecer todo o esclarecimento que você trouxe para gente. Ficou com vontade de adaptar essas técnicas para suas aulas, para as palestras que você dá para alunos e professores, Eduardo? Pô, claro, por que não, né? Opa, gente, eu que agradeço pelo convite aí, e quem sabe a gente não se vê numa próxima, né. Sim, sim. Eu vou te procurar Tomara, ainda. tomara. Pode deixar, pode deixar. Muito obrigado, viu, Obrigado, gente. Obrigados Rafael. nós. Dessa forma, a gente termina então mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Vale lembrar para você seguir o nosso canal no YouTube e também se inscrever para receber as notificações. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.